Boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Marcela Barreto. Eu sou oncologista paliativista. Estou aqui com o Daniel Alveno, que é fisioterapeuta, especialista em cuidados paliativos também. A gente vai falar um pouquinho sobre um assunto que é bastante polêmico hoje em dia, que é a extubação paliativa. Daniel, você fala um pouquinho da sua experiência, tá? Quais são as principais indicações e quais são as principais dificuldades que você vê na sua prática diária? Obrigado, Marcela. Então, extubação paliativa é um assunto ainda muito tabu, né, para a equipe de saúde como um todo. A gente muitas vezes deixa de fazer o procedimento por falta de entendimento da equipe e também, muitas vezes, do próprio paciente e da família. Então, é muito bacana a gente poder falar sobre isso. Vamos começar pelas indicações. As indicações de extubação paliativa são para aqueles pacientes que estão em cuidados paliativos, ou seja, eles têm uma doença incurável e eles estão na ventilação mecânica, sendo com o objetivo apenas de prolongar o tempo de vida através desse procedimento, sem nenhuma possibilidade de reversão desse quadro, né? Então eles estão num processo de distanásia. E qual que é o grande medo das pessoas? Que a extubação paliativa seja vista como eutanásia. Então, a gente, ao extubar paliativamente um paciente, nós estamos fazendo reversão de distanásia, né? E não promoção de eutanásia. Então, a indicação clássica é quando a gente entende que um paciente que está em ventilação mecânica tem nenhuma possibilidade de reversibilidade desse quadro e nós estamos apenas ganhando tempo de vida às custas de mais sofrimento, mais dor, piora da qualidade de vida com ele. É claro que para que tudo isso aconteça, a gente precisa, primeiro, de uma equipe com uma compreensão muito grande do quadro do paciente, do quadro clínico, e que se converse muito bem, né? A gente não pode ter membros da equipe que estão cuidando desse paciente com dúvidas, achando que podemos estar fazendo eutanásia. Isso compromete bastante a qualidade do desfecho. Então, essa é uma das primeiras grandes barreiras, a gente poder ter uma consciência de maneira uniforme do que está sendo feito é correto, é ético, é legal, não é eutanásia, não é crime, não é nenhum absurdo. A gente considera a extubação paliativa como um procedimento de ortotanásia, que a gente não acelera o procedimento de morte do paciente. O paciente vai morrer na hora certa, né? A gente não faz com que ele faleça mais rápido. Isso é importante a gente frisar, que não está acelerando nenhum procedimento de morte ativa. É isso mesmo, e deixar claro que o que está fazendo com que o paciente venha a morrer é a doença e não a retirada de um suporte avançado de vida, né? Muita gente confunde ventilação mecânica com tratamento, né? Então a ventilação mecânica, nesse caso, não é tratamento, está apenas servindo como um suporte avançado de vida num paciente que está falecendo pela doença. Então a retirada realmente é fazer ortotanásia. Você encontra hoje em dia muita dificuldade entre os próprios profissionais de saúde? Então, sim, eu trabalho no hospital escola, né? Então isso facilita um pouquinho o processo, porque no hospital escola as pessoas estão aprendendo coisas novas, vivenciando procedimentos que de repente para elas nunca tinham vivenciado. Então isso talvez facilite um pouquinho a minha vivência. Mas eu escuto colegas, tanto colegas da minha profissão, né, fisioterapeutas, quanto colegas médicos dizendo, olha, no local onde eu trabalho, isso é visto como um grande absurdo, isso é visto como eutanásia ainda. Então acho que o que falta é um pouco do processo de educação mesmo das pessoas, de entender que isso não é novo, primeiro, isso não tem nada os mitos precisam ser quebrados, né? Nós temos evidências científicas, nós temos vários protocolos de extubação paliativa que devem ser seguidos, porque o grande medo é que o paciente, ao retirarmos a ventilação mecânica, ele sofra, tenha muita dor, dispneia, e ele sofra antes de falecer. Então, a gente tem que seguir protocolo para tentar minimizar isso. Então, os profissionais de saúde, primeiro, precisam conversar entre si e depois compreender como fazer isso, né, para que o paciente não tenha um sofrimento ainda maior. A visão dos familiares, como é que você vê? Assim, eles têm uma boa aceitação, uma boa compreensão?
E o pós-luto, vocês costumam ter um auxílio? A equipe proporciona esse acolhimento à família, psicológica? Legal. Isso é muito importante, porque o familiar é uma peça fundamental para que a extubação paliativa aconteça. A gente, como eu sempre falo, né, que isso é uma decisão técnica da equipe, né? O médico decide, ele pode decidir se a extubação vai ser feita ou não. Mas se a família não compreendeu, não é aceitar e nem autorizar, é compreender, né? A gente não faz, a gente segura um pouco. Eu trabalho num setor de cuidados paliativos, então quando o paciente vai para lá, a família meio que já entende que é um processo de fim de vida e tudo mais. Talvez isso facilite muito a nossa comunicação. Por que eu estou falando isso? Porque a taxa de negativas de extubação paliativa pela família é muito baixa lá no nosso setor. Vários motivos para isso. Primeiro, a equipe toda está consciente do processo. Segundo, a comunicação é muito bem feita. A gente senta com essa família, por vezes, mais de uma vez, para explicar todo esse procedimento. E aí a gente não pressiona para que isso aconteça de forma imediata. Muitas vezes a gente dá um tempo para a família digerir tudo isso, até que finalmente eles entendem, puxa, é algo que deve ser feito, é correto, e não fazer vai fazer com que o paciente sofra ainda mais, né? Então, em relação ao pós-luto, a equipe ela tem que estar, na parte, quando a gente fala de hospital, tem que ter o apoio da psicologia, em todo o processo, desde a comunicação até a realização. E a nossa parte no hospital ela é feita até o pós-óbito do paciente. Toda a equipe está lá para dar esse suporte. Então, se colocar disponível, conversar com essa família, até que eles saiam de lá com toda a compreensão. E no nosso serviço, a gente não tem um apoio de ambulatório, de luto ainda, né? É algo que eu acho que é importante para esses pacientes, mas a gente sempre se coloca à disposição. Estamos aqui, tais dias, tais horários, se vocês quiserem voltar, tiverem qualquer dúvida, a gente está à disposição, telefone da unidade e tudo mais. Eu acho que isso minimiza um pouquinho essa questão de dúvida e dá um suporte de luto para as famílias. E muitas vezes, quando o paciente é extubado, não necessariamente ele vai a óbito em sequência, né? Tem pacientes que ficam 1, 2, até 3 dias. Às vezes até tem uma alta hospitalar, né? Uma curta, mas acaba conseguindo ir para casa e passar esse tempo que ele tem final com os familiares, né? E tem serviços que a gente consegue alinhar até com a família, os desejos do paciente, consegue proporcionar um ambiente gostoso para a família se despedir, colocar uma música que o paciente gostava. Eu acho que isso é importante, o paciente consegue ir tranquilo. Isso, Marcela, que você está dizendo é fundamental, porque tem alguns pacientes, é uma minoria sim, mas tem alguns pacientes que saem da ventilação mecânica e conseguem, como você falou, tirar uma última foto com a família, se despedir, falar um eu te amo, comer uma última vez a comida que ele gosta. E nós tivemos um caso recentemente de um paciente com uma fístula traqueosofágica, um paciente oncológico, e que não seria estubado, mas ele pediu para ser estubado, ele foi melhorando, foi para casa, ficou 2 semanas em casa ainda, e depois ele retornou num quadro de broncoaspiração e tudo mais, mas ele foi para casa comendo, foi para casa falando, enfim, nós demos realmente qualidade de vida para esse paciente nos últimos dias de vida dele. Então é isso, tubação paliativa não é sinônimo de que o paciente vai morrer 100% das vezes, na maioria das vezes sim, mas é por isso que cada caso tem que ser visto como um caso único mesmo. Agradeço a oportunidade de discutir esse assunto tão polêmico, né, e tão importante, que vem crescendo bastante a prática diária. Eu acho que muita gente está começando a estudar essa parte, conseguindo levar mais conforto para o paciente e para os seus familiares. Muito obrigada.